Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos estudar um pouquinho sobre potências com expoentes inteiros. Lembrando que elas também são várias propriedades que veremos aqui para potências com expoentes naturais, já que os números naturais também são números inteiros, tá certo? Então vamos lá. Propriedades de potências com expoentes inteiros. Primeira propriedade: multiplicação de potências de mesma base. O que é que eu faço na multiplicação de potências de mesma base, Ramon? Simplesmente você repete a base e soma os expoentes, não é isso? Tá aqui a definição. Vamos ver um exemplo. Se eu tiver 3 ao quadrado vezes 3 elevado à quarta potência, repete a base, soma os expoentes, 2 mais 4, 6. Beleza? Se o expoente for negativo, mesma situação. Se fosse 3 elevado a menos 2 vezes 3 elevado a 4, repete a base e soma os expoentes. Menos 2 mais 4, 2. Tá certo? Sem, sem muita complicação. Segunda propriedade: divisão de potências de mesma base. O que eu faço na divisão de potências de mesma base? Repete a base e subtrai os expoentes. Na multiplicação de potência, a gente adiciona os expoentes, soma os expoentes. Na divisão, a gente subtrai os expoentes. O expoente do numerador menos o expoente do denominador. Tá certo? Ou a gente pode transformar a divisão em uma multiplicação e a gente faz a primeira propriedade aí apresentada. Vamos lá, se eu tiver 3 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 4, repete a base, subtrai expoentes, tenho 2 menos 4, que é igual a 3 elevado a menos 2, tá certo? Outro processo, eu poderia ter 3 ao quadrado dividido por 3 elevado a 4. Transformar em uma multiplicação. 3 elevado a 4, certo? Então, posso transformar em multiplicação. Repete a potência do numerador, já que ela já está positiva. E multiplica, mesmo que não tivesse positivo o expoente, né? A gente vai transformar em multiplicação. 3 elevado a 4 fica 3 elevado a menos 4. O expoente, a potência sai do denominador para o numerador, o expoente muda de sinal. Então eu tenho multiplicação de potência mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. 2 menos 4 menos 2. Então vem que deu o mesmo resultado. Tá certo? Vamos para a próxima propriedade. Terceira propriedade, potência de potência. Na potência de potência, teremos que fazer o seguinte. Vou dar aqui logo um exemplo. Se eu tiver 3 ao quadrado elevado a 4. Então, eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 4, 8. 3 elevado a 8. Beleza? Se fosse negativo, não teria problema. 3 elevado a menos 2, por exemplo, elevado a 4. Repete a base e multiplica os expoentes. Multiplica, né? Igual fez aqui em cima. Multiplicando. Menos 2 vezes 4, menos 8. Se a base for negativa, vai repetir do mesmo jeito. Tá? Se fosse menos 4 elevado, tirar o parênteses aqui, a parte do parênteses. Se fosse menos 4 elevado a menos 2, tudo isso elevado a 3. Você repete a base, menos 4, dentro do parênteses, menos 2 vezes menos 3, menos 6. Beleza? Aqui você pode ou não transformar em potência com expoente positivo. Se eu fosse transformar em potência com expoente positivo, é só inverter aqui, eu teria 1 sobre menos 4 elevado a 6 positivo, né? Ficaria dessa maneira, tá certo? Uma observaçãozinha aqui bem relevante e importante é a seguinte. Vocês viram aqui no exemplo, que eu só fui multiplicar os expoentes, mas isso porque eu tenho aqui a separação com parênteses, geralmente a gente com parênteses. Quando não tiver, aí vai ficar a potência da potência. Como assim, Ramon? Vamos ver aqui,
3 elevado a 2 elevado a 4. Eu tenho a base 3, beleza. Só que eu tenho uma potência no expoente, que é 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2, tá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, 4 vezes. Então eu tenho que nesse caso vai ser 3, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. 3 elevado a 16. Olha a diferença para 3 elevado a 8, né? Então, resultados diferentes, cuidado, tá certo? Se o sinal negativo, ainda tem a questão do sinal. Se eu tiver o sinal negativo aqui, ó, fosse menos 3 ao quadrado elevado a 4, esse sinal negativo ele vai ficar fora, continuar vindo aqui fora, tá? Menos 3, aqui, 2 elevado a 4, 16. Tá certo? Se fosse resolver isso daqui, então um exemplo mais simples para a gente resolver aqui mais rápido. É menos 3 elevado a 2. Elevado a 2 elevado a 1. Pronto. Então eu teria menos 3, 2 vezes 1, 2, menos 3 ao quadrado. Como é que eu resolvo isso? Seria menos, aí entre parênteses, 3 vezes 3. No caso eu teria aqui menos 9. O que é diferente se eu tivesse o menos 3 dentro do parênteses ao quadrado. E aqui é 3, menos 3 vezes menos 3, que vai dar 9 positivo, tá certo? No exemplo aqui, ó, ficou 9 negativo. E aqui embaixo, ó, 9 positivo. Por causa da questão do sinal do parênteses. Cuidado, atenção na hora de resolver os exemplos. Quarta propriedade, ela vai se dividir em duas situações. Em produto na base, né, uma multiplicação, onde o expoente vai ser comum para os termos, né, do produto. Basicamente isso é uma potência de potência, né? Se eu pegar aqui um exemplo para a gente fazer, vou pegar aqui, ó, 3 vezes 4 elevado a 2. É como se o expoente aqui do 3 e do 4, né, dentro aqui da base, fosse 1. Então eu tenho 2 vezes 1 e 2 vezes 1. Então isso vai resultar em quê? 3 elevado a 2, né, porque 2 vezes 1 dá 2, vezes 4 elevado a 2, tá? Se fosse na mesma base aqui, a gente fazia multiplicação de potência e resolveria mais. Mas até então, para aí, só para a questão da propriedade. Tranquilo? Ah, se o expoente for negativo, vamos ver aqui. 3 elevado a menos 5 vezes 4 elevado a menos 3. Tudo isso ao quadrado. Como é que ficaria, Ramon? Mesmo processo. É só você multiplicar 2 vezes 5 e 2 vezes menos 3. Então eu teria, eu vou ter no caso 3 elevado a menos 5 vezes 2, menos 10, vezes 4 elevado a menos 3, vezes 2, menos 6. Beleza? A outra maneira de se apresentar é na divisão, né? Tem uma divisão na base, tá? Eu tenho uma razão na base, né? Como base. O processo é similar ao da multiplicação. A gente faz como potência de potência também. Aqui, ó, tiver 3 sobre 4 ao quadrado. É como se tivesse 1, né, no numerador do 3, no expoente do 3, perdão, e no expoente do 4 aqui. E esse 2 vai estar multiplicando esses 1, esses números 1, né? Aí a gente vai ter 3 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Ah, se fosse outro número, fosse negativo, o processo seria o mesmo, exatamente o mesmo. Aqui é 3 elevado a menos 5 dividido por 4 elevado a menos 2. Tudo isso ao quadrado. Cuidado com os parênteses, né? Organizar direitinho. Repete 3 e o 4, né? O numerador do denominador, forma das bases. E faz a multiplicação dos expoentes aqui, ó. 2 vezes menos 5, menos 10. E 2 vezes menos 2, menos 4.
teríamos essas duas frações. Para transformar em frações com expoentes inteiras, é só inverter o lugar do numerador com o denominador. Teríamos aqui no caso 4 elevado a 4, né? O expoente muda o sinal, sobre 3 elevado a 10 positivo. Beleza? E ficaria assim, se fosse necessário. Vamos ver aqui um exemplo na prática, né? A gente já viu alguns exemplos, na verdade, mas uma questãozinha do livro didático, né? De Giovanni Júnior, José Rui, A Conquista da Matemática, nono ano, para o ensino fundamental, anos finais, tá? Foi a quarta edição de São Paulo, da FTD, de 2018, página 31, questão 4. O número real x é tal que x é igual a 2 elevado a 0 mais 2 elevado a menos 1. Tudo isso dividido por 2 elevado a 0 vezes 2 elevado a menos 1. Qual o valor do número x? Né? Qual o valor numérico de x? Quanto vale x? Né? Aquela perguntinha famosa matemática, né? Vamos lá. 2 elevado a 0. Vou repetir logo aqui os termos para conseguir, podemos fazer, tá certo? Vou pegar aqui a canetinha. Um instante. Vamos lá. 2 elevado a 0 mais 2 elevado a menos 1 dividido por 2 elevado a 0 menos 2 elevado a menos 1. Poderia representar isso na forma de fração? Até poderia, mas não há necessidade. Tá certo? Vamos lá. 2 elevado a 0 é 1, né? Lembrando. Aqui, ó. Tá aqui no rascunhozinho. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. E qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo, né? A próprio número. Beleza? Então aqui, ó, 2 elevado a 0 é 1. Mais 2 elevado a menos 1, inverte e fica 1 sobre 2. Dividido, 2 elevado a 0 é 1, menos 1 sobre 2, né? Já que é 2 elevado a menos 1. Aí agora, tira o MMC, né? Nesse caso aqui, o MC das duas frações é 2. Então, tenho 2 vezes 1, que vai dar 2, mais, repete, o numerador da base aqui, né? Da fração, cujo denominador já é o MMC. 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 1. Né? Repetindo aquele processo aqui, é como se tivesse baixo esse primeiro 1, tivesse 1. Aí o MMC aqui é o 2. Aí 2 dividido para 1, assim, 2 dividido para 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. Aí bota o resultado. Mais 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. Aí bota aqui o resultado. Tá certo? Esse processozinho. Aí eu repeti do outro lado. Aí agora nós temos divisão de duas frações, né? Os denominadores são iguais. Poderia estar eliminando aqui os denominadores, mas vamos lá. 2 mais 1, 3. 2 menos 1, 1. Aí eu faço o que? Multiplicação, divisão de frações. Eu transformo em multiplicação. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Né? Aqui posso cortar esses dois com esses dois. Eu tenho 3 dividido para 1, que é 3. Ou se você quiser continuar, né, sem fazer esse cortar, né, se não souber, não observar isso, ou não souber fazer, não tiver confiança de fazer isso, você pode ir resolvendo normalmente, multiplicação de frações, né, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3 vezes 2 dá 6, né, se fosse outro passozinho aqui, ó, teria 3 vezes 2 dá 6, e 2 vezes 1 que dá 2, 6 dividido para 2, 3, tá certo? Teria os mesmos resultados, né, só que são caminhos um pouquinho diferentes, tá? Vamos para o próximo exemplo do mesmo livro, tá? Da FTD aí. Nesse caso é questão 7. Menos 2 ao quadrado mais 1/3 elevado a menos 2 dividido, tudo, né? Dividido por menos 4 mais menos 3 elevado a 2 mais 4 elevado a 0.
Desculpa aí, pessoal, que eu tô com sono ainda. Então vamos lá. Resolvendo isso daqui, nós temos menos 2 elevado a 2. Nesse caso aqui eu tenho menos 4, né? Eu já expliquei antes no vídeo. Porque menos 2 elevado a 2 é a mesma coisa que menos 2 vezes 2. Então eu tenho menos 4. Se tivesse dentro do parênteses o menos 2 ao quadrado, então seria menos 2 vezes menos 2. Nesse caso, menos por menos dá mais, 2 vezes 2, 4 positivo. Tá certo? Existe essa diferençazinha aí. Então, tenho menos 4 mais 1/3 elevado a menos 2. Só inverter 3 sobre 1. 3 dividido para 1 é 3. O 2 que está negativo fica positivo. Dividido por menos 2 é a quarta. Nesse caso não tem parênteses, fica menos 16, né? 2 a quarta dá 16. Mais menos 3 ao quadrado vai dar 9, né? Por causa dessa situaçãozinha aqui, ó. Quando foi menos 2, só que aqui é menos 3. 9 positivo. Mais 4 elevado a 1, 4 elevado a 0, perdão, dá 1. Né? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então eu tenho menos 4 mais 9, né? Que 3 ao quadrado dá 9. Dividido 16, menos 16 mais 9 mais 1 vai dar menos 16 mais 10, que dá menos 6. Isso aqui, menos 4 com 9, dá 5. Repete o denominador, que é menos 6, ou você pode estar organizando em menos 5 sextos, né? Como resposta final. Certo? Bem, foi isso. Espero que vocês tenham compreendido e até o próximo vídeo.